Você já percebeu que tudo tá dando certo na sua vida, até que do nada BUM! Tudo explode, tudo desmorona, vira um caos. De uma hora para outra, tudo vira um caos. Tudo tá dando errado na sua vida. E isso não é coincidência. Isso é um roteiro que o universo tá escrevendo para você. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo à nossa conversa. Eu sou o Rômulo Vitor e aqui nós falamos sobre a tríade para o sucesso: desenvolvimento pessoal, finanças e relacionamento. E olha, eu vou te falar, eu sei muito bem o que é a sua vida estar maravilhosa, perfeita, simplesmente você dá um passo, cai no fundo do poço, tudo se transforma, tudo se destrói. Tudo que você achava que a sua vida estava sendo maravilhoso, perfeito, acaba. Só que logo em seguida, tudo vai se encaixando e você vai entendendo. Nossa, realmente, se eu não tivesse passado por aquilo, isso não teria acontecido comigo. E a grande pergunta que vem na sua cabeça no momento em que tá tudo ótimo, você cai no fundo do poço, é: por que isso está acontecendo comigo? E eu vou falar como experiência própria, vou comentar um pouco do que aconteceu na minha vida para que hoje eu esteja aqui e eu tenha ressignificado o meu passado. Que na verdade hoje, para mim, foi um caminho que eu deveria seguir e uma fase de evolução na minha vida. Então basicamente eu vou tentar resumir para vocês. Há mais ou menos 3 anos atrás eu estava em um relacionamento, só que por algum motivo não deu certo lá atrás. Tive várias atitudes erradas, não somente com ela, mas com as pessoas que estavam à minha volta, que na época eu achava que era um ambiente que eu gostaria de estar, quando de fato não era. Então assim, foi uma mudança muito radical em menos de 6 meses na minha vida. Até tem gente que até menos, tem gente que uma semana a sua vida se transforma. A minha foi em questão de 6 meses até eu ter um colapso total, ser internado numa clínica psiquiátrica, logo depois passar por uma reabilitação. Assim que eu saí da clínica, para mim já estava no fundo do poço. Hoje eu tenho outro significado para aquilo. Inclusive eu até sinto saudade da época que eu estava na clínica. Na época que eu estava na clínica, eu ficava pensando: cara, por que eu tô aqui? O que está acontecendo? Um turbilhão de coisas. E eu falei: caramba, hoje, pensando hoje, depois de 3 anos do acontecido, eu penso: caramba, foi um bom momento de reflexão. Inclusive um bom momento para repensar em várias situações da minha vida. Só que não parou por aí, tá? Assim que eu saí da clínica, eu me envolvi num negócio familiar que eu achava que ia pra frente, até eu receber um golpe financeiro. E sim, quando eu digo um golpe financeiro, não foi pequenos valores, foram valores gigantescos na minha concepção. Girou em torno de mais ou menos, vamos colocar na ponta do lápis, R$150 mil, que na minha concepção, para mim, é muito dinheiro. Para você do outro lado pode não ser. Para você do outro lado, você só vai ganhar isso se você trabalhar 10 anos na sua vida, porque você hoje trabalha recebendo um salário mínimo. Então, varia muito essa questão do valor. E na minha concepção foi muito significativo perder isso. Então, assim, entrei numa depressão profunda, foi algo que eu tive que pensar muito com relação a isso, de entender e falar: universo, deixa eu te falar aqui, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? E aí, chegamos ao intuito dessa conversa. Por que eu tive que passar por tudo isso? Por que, universo? Por que aconteceu comigo? Você tem que lembrar, você que está aí do outro lado, que a dor, você não consegue mensurar a dor de outra pessoa. Cada pessoa tem uma resposta para com alguma situação, cada pessoa vive a sua dor. Então muitas pessoas olham para mim e falam: nossa, você passou por isso aí, meu Deus, que besteira você sofrer por isso. Que besteira! Você aí, por exemplo, está sofrendo por conta de uma traição. Nossa, que besteira, porque o seu gatinho morreu. Então, a dor e o sofrimento, você não pode julgar a dor e o sofrimento alheio. Você pode sentir e julgar a sua dor. Então, com base nas minhas dores, com base na minha bagagem de vida, eu venho aqui nessa conversa trazer para vocês possíveis soluções e aí você vê o que se encaixa melhor na sua vida e de fato nos seus problemas, medos, traumas e situações no qual você passou e te levaram ao fundo do poço. Porque antes de vir o arco-íris,
vem toda uma tempestade. Você já ouviu essa frase? Nossa, essa frase aí é uma das maiores que existem quando se trata desse tipo de situação. E até eu entender isso, demorou. E doeu. Doeu bastante em mim. E você já percebeu que a vida ela funciona como um roteiro? Você já viu aqueles filmes lá de heróis que ele tá tudo maravilhoso. No início do filme, depende aí, né? Mas a maioria tá tudo bem, tá tudo certo, até que do nada acontece uma situação devastadora, uma situação de vida ou morte, que ele precisa tomar uma atitude, senão o mundo vai acabar. Literalmente o mundo vai acabar. E ele tem que correr atrás para que aquilo não aconteça. Então vamos usar essa analogia aqui na sua vida. A sua vida, ela nada mais é do que um roteiro no qual você é o roteirista. Você decide o que vai acontecer com ela em alguns aspectos. Vamos lá, melhorando a minha fala. Você decide como reagir àquelas situações da sua vida. Porque, por exemplo, você está num relacionamento e a pessoa te trai. Qual a culpa você tem naquilo? Tem muitas divergências. Um dia ainda vou trazer aqui uma conversa pra gente falar sobre isso. Se é falta de caráter, se a culpa foi do traído, se a culpa é do traidor, se a culpa é de uma pessoa que seduziu o traidor. Então, assim, é uma conversa um pouco mais aprofundada. Mas digamos que você não tem culpa nenhuma. Que foi aquela pessoa que simplesmente por falta de caráter decidiu trair. Qual a culpa que você tem? Qual atitude você poderia ter tomado? Nenhuma, porque dependia daquela pessoa. Mas a atitude, o sentimento que você vai sentir, como você vai reagir perante aquela situação, aí sim está sob o seu controle. Depende de você. Passar pelo caos e entender que esse caos é temporário, depende de você. E aí a gente entra na situação de como lidar com o caos. É justamente você mudar a sua perspectiva de visão para com ele. Olhar aquilo e em vez de falar, nossa, por que isso está acontecendo comigo? É só comigo que acontece. Nossa senhora, universo, é sempre assim, eu perco meu emprego, na hora que eu tô indo, começando a fazer as coisas bem, eu sou assaltado, na hora que eu tô começando a fazer as coisas bem, eu passo por um rombo financeiro, na hora que as coisas estão acontecendo, a pessoa vai lá e me trai, na hora que eu tô indo bem, eu sou expulso de casa. E ao invés de negativamente olhar para essa situação, não tô falando que você tem que ser positivo não. Você tem que olhar para a situação e tentar entender e tirar dela algum aprendizado. Olhar e pensar, o que eu posso aprender aqui? O que dessa situação, qual o erro que eu cometi, qual limite que eu tenho que ter num relacionamento novo, um diálogo, o que nessa situação eu consigo olhar, analisar e falar, não vou cometer esse erro, é algo que eu estou aprendendo. Então, em vez de olhar negativamente, olha mais para essa questão de ensinamento. O que isso me ensinou? E aí você fala, nossa, mas isso é tão clichê, todo mundo fala isso. Como que vai fazer isso? É algo difícil, muito difícil. Demora tempo. Você pode demorar 6 meses, 1 ano, seja lá quanto tempo, mas o recomendado é não deixe durar muito. Abrace o desconforto. Até porque para se gerar mudança é preciso que algo desconfortável esteja acontecendo. Que você não se sinta bem naquela situação e queira mudar, e queira transformar a sua vida. E o desconforto nada mais é do que o preço que você tem que pagar para você ter um crescimento, para você ter sucesso. Você precisa passar pelo desconforto. Teve uma conversa aqui que eu inclusive falei sobre o fracasso. E fracassar é desconfortável. Só que você precisa passar pelos fracassos para que você consiga ter sucesso no que você almeja. Mais uma vez é clichê, mas é a realidade. É o que precisa se fazer para você alcançar quem você quer ser. Ou ter uma visão melhor daquela situação desagradável que aconteceu com você. Uma solução muito boa, ative o seu modo herói. Toda vez que alguma coisa acontecer na sua vida, você pensa, caramba, agora eu vou ativar o modo herói. Qual é o sentido do modo herói? É você falar, hoje não. Meu amigo, isso acontece muito comigo. Teve uma vez que eu estava em casa, cozinhando, e ficam umas prateleiras assim em cima, potes, né, que geralmente as pessoas mais velhas gostam de usar uns potes de metal. E aí tinha arroz, feijão, sal, açúcar e bicarbonato, nessa ordem. Sempre que eu ia pegar
essas latas, por exemplo, pegar a última, como é muito alto, eu pegava da terceira, puxava, enfim. Eu acredito muito em sinais, ainda mais sinais do universo. Eu comecei a aprender a olhar os sinais, a identificar. Então, por exemplo, toda vez, não sei com você, mas comigo acontece, toda vez que alguma coisa ruim está vindo, parece que a energia negativa vem antes para demonstrar que alguma coisa ruim vai vir por aí. Não sei se você... Presta atenção, tenta começar a prestar atenção nos detalhes. E isso aconteceu, por isso que eu tô falando dessa situação com os potes. São potes de metal, inclusive eu tava conversando com uma amiga minha, e aí eu nunca peguei ele e ele caiu, nunca. Nunca aconteceu isso, nunca. Fui pegar o pote, que eu precisava do sal, o sal ele era o último. Na hora que eu fui pegar o açúcar, eu peguei o terceiro pote e puxei. No que eu puxei, virou todo o bicarbonato e o sal em cima de mim. Mas virou que eu fiquei branco. Virou que eu tinha até foto, não sei se eu ainda tenho, que assim, me sujou toda a minha cozinha, cara, toda encheu assim. Eu respirei fundo e falei, universo, estou entendendo. Isso não é normal. Alguma coisa está por vir. E por incrível que pareça, é aquele negócio que quando você fala, quando ele não vem, ele manda o secretário. Não sei se você já viu essa frase. Quando ele, o capiroto, não vem, ele manda o secretário. Então, ativar o modo herói é literalmente você falar, hoje não. Hoje aqui você não tem vez. Nesse dia, o que eu fiz? Eu respirei fundo, me limpei, varri, tirei toda a sujeira, botei no lixo, tomei meu banho, ri da situação, porque eu estava aqui, eu falei, estava conversando com a minha amiga, mandei mensagem para ela, expliquei, ela falou, cara, não é possível que isso aconteceu, e eu falei, olha, alguma coisa vai vir. Assim como, muitas vezes quebra copo do nada. Você tá lá, pegou um copo, pum, do nada caiu da sua mão e quebrou. Eu sempre falo de energias negativas, tanto é que uma semana depois, eu acabei perdendo um grande negócio que ia acontecer para mim. E aí você pensa, poxa, mas foi uma coisa ruim, foi um caos que aconteceu, você perder. E eu visualizei qual foi o erro que eu cometi para que isso aconteça. E às vezes nem foi culpa minha, foi desistência da pessoa. Então assim, se você olhar os sinais, parece que as coisas estavam vindo, alguma coisa futuramente não ia dar certo. E aí foi quando eu ativei essa questão do modo herói. Não deixei o medo, a frustração, a raiva me dominar. Eu simplesmente falei, cara, e é difícil, tá? Isso é só um exemplo, mas muitas vezes é você perder o emprego, é você ser traído, você tomar um golpe financeiro, são coisas gigantescas. O que eu falei aqui é só uma pequena coisa para você tentar entender a situação. Mas é você lidar com ela, é você aprender a ressignificar o que você toma de atitude com relação àquela situação. Como que você vai agir? Na raiva, vale a pena você se estressar, xingar, fazer um bocado de coisa, bater, ser agressivo? Não, não vale a pena. O que vale a pena é você sentar, analisar a situação e seguir em frente. Outra conversa eu vou falar, por exemplo, de relacionamentos. E nessa questão do caos, existem sinais, não só esses sinais que eu te falei que antecedem o caos, mas o caos em si é um sinal de que aquela situação não é mais para você. Eu falo muito de universo. Vocês não vão me ver falando aqui sobre Deus, sobre a palavra Deus, mas para mim é universo. Então vamos lá. O universo, ele se molda a energia no qual você está emanando para ele, a situação no qual você quer. Então, suposição, vamos falar um pouquinho de relacionamento. Se você sempre quis uma pessoa que você fosse construir uma família, uma pessoa digna, no qual você tivesse seus filhos, e assim, tudo fosse maravilhoso, você tá com alguém há 6 anos, você é crédulo, você tem a certeza que é aquela pessoa, do nada aquela pessoa te trai, ou termina com você, parece que o mundo caiu, parece que a situação foi terrível. Só que para analisar que no meio desse caos, o universo está atendendo ao seu pedido. Qual o seu pedido? Ter uma boa família, ter uma pessoa digna ao meu lado, uma pessoa que vai cuidar de mim, uma pessoa que me dê amor e que seja amada. Você emanou aquilo. E do nada, aquela pessoa que você achou que era quem você procurava ou quem você já tinha na sua vida, não é mais ela. É porque não era para ser ela. O universo se moldou ao que você desejava. Porque aquela pessoa não ia dar continuidade, ela não ia dar significado àquilo que você queria. Então são sinais de que alguma coisa precisava mudar.
Se você saiu do emprego ou foi demitido, saiu do emprego assim, teve alguma situação no qual você pediu para sair ou você foi demitido, é porque aquilo não era para você. Que nem eu comentei lá no início da conversa. Eu tomei um golpe financeiro gigantesco, mas imagina se desse certo e futuramente não fosse de 100 mil, fosse de 1 milhão, 2 milhões, 20 vezes mais do que eu perdi. Então, às vezes esse caos que você está hoje passando é algo que você está sendo blindado para não passar algo pior futuramente. Você já parou para analisar isso? E com isso, você acaba construindo uma base para o seu futuro. E você usar a resiliência como uma chave. Lembrando que a resiliência aqui não é sobre aguentar, é sobre você aprender, crescer e seguir para sua nova fase. A resiliência é algo que você faz para ter um novo começo. E lembre-se, a vida é um roteiro. Você é o herói dessa história. Você é aquele que vai transformar essa história em algo bom, que vai ter o seu final feliz. E essa questão do caos é como se fosse uma cena. Imagina esses filmes de herói que tem uma cena que o vilão dá porrada, o vilão bate, o herói tá caído no chão, tá sangrando, aí você olha e fala, daqui não passa, daqui já era, esse é o final do filme. E não. Ele se reergue, ele consegue ver o ponto fraco do vilão e ter a reviravolta. E é assim que você vai fazer com a sua vida. Então me fala aqui qual foi a maior lição que você tirou dessa nossa conversa, deixa o seu comentário. Se você gostou, faça o seguinte, deixa o seu like que vai ajudar muito. Se não é inscrito, se inscreva e lembre-se, dê o seu primeiro passo.